que nesta semana estamos concluindo com essa leitura pública, a leitura de Mishpatim, a porção da Torá estudada, comentada, discutida por toda a comunidade judaica no mundo. Os judeus israelenses e todos os demais judeus da diáspora, como também a sinagoga no Sim Brasil conclui através dessa leitura. E agora nós teremos o shiur, que é as considerações, o comentário desta porção, principalmente numa forma prática, né, do que confere a nossa missão, o nosso papel nessa sociedade e no mundo em que viemos à existência. Somos testemunhas nesse período de tudo que ocorreu aos nossos pais, aos nossos antepassados. E com essa experiência, somada a essa experiência de 3.300 anos, seguimos em frente com o mesmo mandamento, da Torá que se atualiza, né? Todos os dias. O pessoal que tem o smartphone, sistema Android, o iOS, né? Constantemente agora esses aparelhos solicitam ali a atualização, não é isso? Aí você pode programar a atualização para acontecer às 2 da manhã. Quando é 2 da manhã, você está dormindo e o sistema está se atualizando, né? E é uma coisa rápida que acontece, né? Essa era digital em que nos encontramos, as constantes mudanças que vão acontecendo, e você percebe agora, na palma da tua mão, as mudanças que vão ocorrendo com os pedidos das atualizações dos seus sistemas, dos seus aparelhos. E a Torá de 3.300 anos? Com que frequência, com que tempo ela se atualiza no mundo pós-moderno, na era digital? Não é? As leis e os mandamentos. Torá, mitzvot, ruquim, mishpatim. Leis, estatutos, preceitos e juízos. Foi o que Deus nos deu. E nos deu como o quê? Nos deu como presente. Né? Torá, mitzvot, ruquim, mishpatim. Então, Deus nos amou de tal maneira que nos deu o quê? O que Deus nos deu ao nos amar? Ela responde. Torá, mitzvot, ruquim, mishpatim. Leis, estatutos, preceitos e juízos. É o que Deus nos deu. E essa lei e esses mandamentos que nos foram conferidos na última semana, estudamos a porção Itró. Foi na porção de Itró que Deus torna-se conhecido também aos demais hebreus. Até então, os hebreus que viam tudo o que acontecia aos egípcios e da forma como eles eram poupados daqueles castigos e daquelas pragas, eles não sabiam de que forma que Moisés fazia aquilo e não tinham exatamente a certeza de qual Deus estava com ele. Por quê? Porque todos os hebreus também testemunharam no Egito de que os magos do Egito faziam seus milagres e seus sinais e suas feitiçarias. Não era muito claro aos hebreus se também Moshe, que foi iniciado nos seus primeiros 40 anos no Egito, se ele também não se valia de uma magia. Será que é Deus dos nossos pais que está com esse tal de Moisés ou ele está fazendo alguma magia? Ora eles pensavam que era o Deus dos nossos pais, ora eles pensavam que era truque. Havia uma hesitação. O próprio Moisés não sabia exatamente o que ia acontecer. É interessante porque esta é a primeira redenção dos hebreus e Moshe, que é o primeiro dos Mashirim, o primeiro dos Messias, ele nunca soube exatamente, até o momento do encontro com Deus na sarça,
E depois daquilo, ele não sabia exatamente o que ia acontecer. A única certeza que ele tinha depois do primeiro encontro que teve nessa visão anormal é que Deus disse: quando você, Êxodo 2, ou Êxodo 3, por favor, Rabi, confira Êxodo 3:12, se eu não estiver enganado. Êxodo 3:12 é quando Deus diz a Moisés: quando você trouxer o povo a esse monte, então sabereis que eu estou contigo. Ou seja, até Moisés ele tinha dúvida. Ele não tinha plena certeza se Deus ainda estava. De todo o diálogo que ele teve com o próprio Deus, até o momento em que ele conduziria toda aquela nação aos pés do Sinai. É isso, Rabi? É isso aí. Leia para nós. Porque estarei contigo, e isso será para ti o sinal que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus sobre este monte. Sobre este monte vocês servirão a Deus. Então, este é o sinal que Deus deu exclusivamente a Moshe Rabbeinu. O sinal que ele deu aos anciãos, antes de se apresentar na corte do faraó, é de que o cajado se transformaria em serpente, de que suas mãos se tornaria leprosa e de que a água se transformaria em sangue. Esses são os sinais de que Moshe poderia convencer os anciãos hebreus, mas não exatamente o faraó, porque o faraó diz assim: quem é Deus para que eu libere vocês? A pedida que Moshe Rabbeinu tinha na corte do faraó era qual? Libertem os escravos. Foi esse o pedido que ele fez? Libertem os escravos imediatamente. Deus te ordena. Foi isso que Moshe fez? Qual foi o pedido de Moshe à corte do faraó? Liberem os hebreus para que no deserto vamos adorar a Deus e voltemos. Pelo tempo de quanto? 3 dias. Esse foi o pedido. Não era um pedido de liberdade, não era um pedido de redenção, não era esse pedido que Moshe fez ao faraó. Libere o povo para um culto que ofereceremos a Deus no deserto e voltaremos aqui. Ou seja, essa leitura que o Juan Pablo fez, Êxodo 3:12, diz: quando você trouxer o povo neste monte, então sabereis que eu estou contigo. Este era o sinal que Deus reservou para quem? Para Moshe. Moshe precisava do sinal. Porque vocês vão ver no Parashá em que fala sobre a morte de Miriam. A morte de Miriam vai faltar água aos hebreus no deserto. A essa altura do campeonato, Moshe já está tratando com a segunda geração dos que nascem no deserto. Esta geração não são os que saíram do Egito, são os que nascem no deserto. E Deus vai dar uma mesma ordem para Moshe de uma forma diferente. No primeiro momento que faltou água, Hashem diz a Moshe e a Arão: vá e bata na pedra e ela te dará a água. Nesse segundo momento, para a segunda geração, Moshe vai receber uma ordem diferente. Vá e fale com a pedra e ela te dará água. E Moshe vai se equivocar e vai bater na pedra que Deus disse fale. Por quê? Porque a geração que sai do Egito era a geração que precisava ver os milagres. Porque eles estavam acostumados com o que viam no Egito. E não poderia aparecer um redentor com atributos abaixo do que exerciam os egípcios. Ou seja, os magos do faraó só não conseguiram acompanhar os sinais de Moshe a partir de qual
das pragas. Da quarta. Da quarta praga, eles declararam a Faraó, dizendo: o Deus dos hebreus lutam contra nós e nós não podemos mais com eles. Só a partir da quarta praga é que os magos não conseguiram mais acompanhar Moshe. E mesmo assim, havia para aquela sociedade dos hebreus, escravo dos egípcios, que viviam no centro de uma cultura dominante, eles precisavam ainda ver esses milagres sem ter a certeza pelos quais meios Moshe fazia tudo aquilo. Agora, na última porção, pessoal, da revelação do Sinai, Deus vai orientar Moshe dizendo: vá, desça aos anciãos e os instruam para que lavem suas roupas, se banhem, se purifiquem, afastem de suas esposas, demarquem o monte e avisem os homens para que não toquem no monte, nem homem, nem animal, porque aquele que tocar certamente será morto. Deus mandou Moisés preparar os hebreus aonde? Aonde foi esse encontro? Pé do Sinai. Aos pés do Sinai. Olha lá. Este estava prestes para se cumprir o sinal que Deus havia dado a Moshe, dizendo: quando vocês estiverem aos pés do Sinai, neste monte, você saberá que eu estou com você. Você não vai ter mais dúvida. Quanto tempo levou do encontro da sarça até esse momento? Os nossos sábios dizem que levou de um peça a outro peça. 1 ano. A partir do momento que Moshe recebe a ordem no Sinai, até o momento em que ele sai, de um ano para o outro. E da saída do Egito até esse momento foram quantos dias? Olha aqui, a entrega do Sinai, a entrega da Torá no Sinai, é uma das nossas festas. Quantos dias foi da saída do Egito até esse encontro no Sinai da Parashá de Itró? 50 dias. Não é Shavuot? Não são 7 semanas? Da saída do Egito até o encontro foram 50 dias. Foram 7 semanas. Foram 7 semanas, o povo já estava no deserto, havia atravessado o mar. E agora, pessoal, Deus, depois de orientar Moshe, fale aos anciãos: lavem suas roupas, purifiquem-se, façam imersão, afastem das suas esposas, demarque o monte, avisem para não tocarem o monte, porque eu aparecerei a todos eles. Você vai me perguntar e eu vou te responder. E aí, Moshe, todos, falem comigo, todos saberão que eu sou o teu Deus. Você entendeu? Porque até então, pessoal, todos presumiam de que Deus estava com Moisés. Era uma presunção. Não tinha exatamente uma certeza. Que poderes que esse cara faz tudo isso? Desculpe o termo, mas é uma linguagem. Agora Deus está falando o seguinte: Moshe, se preparem que daqui a 3 dias você vai me perguntar e eu vou te responder. E eles ouvirão. Agora, eles entendiam que Deus de fato falava com Moisés, só nunca teve a certeza, porque nunca ninguém viu Deus falando com Moisés. Agora não. Agora eles ouvirão Moshe perguntar e Deus respondendo. Os 13 princípios da fé judaica, definido por Moshe Ben Maimon, por que fala de Moshe a Moshe?
Porque Moshe foi o sábio do século, depois do século XII, que decodificou a lei. E o que mais trouxe opiniões acertadas sobre a lei de Moisés. Então, nenhum sábio consegue passar pela discussão da lei sem considerar a opinião de Moshe ben Maimon. Então é dito de uma escala de Moshe a Moshe. Todos os sábios contemporâneos que vieram depois de Moshe ben Maimon, todos eles, ao emitir uma opinião, eles têm que considerar o que foi dito por Moshe ben Maimon. Se tornou uma referência de Torá. E ele definiu os 13 princípios da fé judaica que diz de que Moisés é pai e mestre de todos os profetas. Qual que é a diferença de Moshe e os demais profetas? Porque os profetas recebiam uma visão quando dormia ou sonhavam. Deus falava com os profetas através de sonhos e visões. Mas a esse Moisés, conforme Deus diz a Aharon e a Miriam, eu falo face a face, como o homem fala com seu amigo. Só que ninguém sabia. Só que nunca ninguém tinha visto isso. Moisés diz que Deus falava com ele, mas nunca ouvi que Deus falava. Agora não. Agora Deus falou assim, Moshe, você vai me perguntar e eu vou te responder. E eles ouvirão, Moshe. Eles ouvirão nós conversando. E eles saberão agora definitivamente de que eu sempre estive com você. E eles crerão em ti. Eles crerão em ti. Então agora, a partir desse momento, Deus vai se revelar também aos mais de 3 milhões de hebreus que estavam aos pés do Sinai. Todos eles, todos, da criança ao ancião, todos eles ouvirão eu falando com você. E todos eles crerão de que eu estou com você. E o que eles ouviram no Sinai? Eles ouviram os 10 pronunciamentos. Não foi o que nós lemos na semana passada? Os 10 mandamentos? Esses 10 mandamentos foi o que todos ouviram no Sinai. E quando eles ouviram, tendo essa experiência da visão do fogo, do monte que tremia, do chofar que aumentava, eles pediram o que para Moisés? Fale tu conosco e não Deus. Eles falaram, fale Moisés, tu conosco e não Deus, porque nós morreremos. Aí agora, pessoal, essa introdução toda é só para nós começarmos Mishpatim. Torá, o Mitzvot, Hukim, o Mishpatim. Mishpatim são as leis lógicas, as leis óbvias. Não roubar, não matar, pagar o que deve, construir cercas, cuidar do teu animal bravo, demarcar o buraco, o poço que você fez. São leis óbvias. São leis lógicas. O Mishpatim são leis práticas. São leis que fazem parte da nossa leitura, da nossa compreensão. Demarque aquele marquise ali para uma criança não cair. É lógico para vocês isso? Usem o cinto de segurança. É lógico para nós hoje? É. São coisas óbvias para cada um de nós. Só que, mesmo sendo óbvias, essas leis foram entregues aonde? No Sinai. E agora que nós pedimos, Moshe, por favor, fale tu conosco e não Deus, para que não morramos. Estas leis práticas e óbvias foram entregues no Sinai por Deus a quem? A Moshe Rabbeinu, o pai e mestre de todos os profetas. Isso aqui serve, pessoal, que nós temos uma proibição. Nós temos uma proibição que quando chega o ápice o nosso desentendimento sobre qualquer motivo, sobre qualquer coisa
que diz respeito ao convívio social e comunitário, e estagnou todas as tentativas. Nós temos uma proibição de não levar um judeu a um tribunal comum. Eu trabalhei lá na empresa do Eliarro. O Eliarro foi o meu patrão. Aí eu fiz uma reclamação trabalhista, porque o Eliarro não está sendo justo com as divisões dos lucros. Aonde eu devo levar a minha reclamação do meu patrão que é judeu? Juízes. Eu preciso chegar nele e falar: meu patrão Eliarro, eu quero e mereço um aumento. E ele falou assim: não, você não merece um aumento. Eu falei: eu mereço um aumento e ainda tenho direitos que você não me paga. Ele vai falar: então vá atrás dos seus direitos. Aonde eu devo ir atrás dos meus direitos? Aonde? Nós teríamos que termos um tribunal em que homens de confiança da comunidade que conheçam as leis, eu possa levar a eles essa reclamação do meu patrão judeu. E eles olharem nesse código de lei e falarem para mim: você está certo ou você está errado? Se você está certo, esse mesmo tribunal tem que chegar no meu patrão judeu e falar: você de fato tem que pagar isso para o Shemuel. Entenderam ou não? Por quê? Porque apesar de serem leis óbvias e lógicas para nós, é uma lei que transcende aos tribunais comuns. Aos tribunais comuns. São leis que estão ligadas à espiritualidade do convívio judaico. Por isso tem que ser um juiz sadik, piedoso, que honra o Shabat, que honra os mais velhos, que tem zelo com a alimentação e tem temor dos céus. Antes de nós recebermos a lei, nós recebermos a revelação da lei. O que Moshe organizou primeiro? Lá, na Parashá Itró. Pluralidade de liderança. Tribunais. Então, antes da revelação da lei, o que nós precisávamos? O que Moshe estava fazendo sozinho? Julgando o povo, sozinho. Itró viu Moshe se ocupando sozinho no julgamento de todas essas demandas aqui. Roubou o cabrito daquele, o outro pôs fogo, pegou na plantação daquele, um pegou o dinheiro e não pagou, pegou emprestado e não pagou, e Moshe estava sozinho resolvendo todas essas demandas. Itró viu aquilo e falou: Moshe, não é certo o que você está fazendo. Faça, ensine as leis, os estatutos, e estabeleça homens justos, temente, que odeiam tirar vantagens, e estabeleça como juízes de 10, de 50, de 100 e de 1000. E você, Moshe, vai julgar as demandas lá na última instância. Os 13 princípios da fé judaica diz que a lei de Moshe, ela não vai mudar. Certo? Vocês concordam com isso? O que diz lá? O que diz nos 13 princípios da fé judaica sobre a lei de Moshe? Abram aí na página 24 do Senhor.
Igdal. Ele demonstra sua grandeza e poder, a inspiração da sua profecia concedeu aos homens da sua eleição e da sua glória. Nunca se levantou em Israel um profeta como Moisés que contemplou a face de Deus. A lei da verdade foi dada por Deus a quem? Ao seu povo, pela mão do seu profeta Moisés, seu fiel servidor. Deus não dará outra lei e nem nunca mudará por nenhuma outra. Entenderam? Esta lei que foi entregue a Moshe, Deus deu ao seu povo. E por isso que nós não podemos levar um outro judeu a um tribunal que não seja dentro da instituição, dentro das nossas demandas, as nossas brigas, os nossos desafetos, as nossas insatisfações, elas existem? Sim ou não? Existem. Porque se elas não existissem, nós não precisaríamos da Torá. Ela só existe porque existe judeu de memória fraca, existe judeu aproveitador, existe judeu canalha, existe judeu esperto, existe judeu justo, existe judeu piedoso, existe judeus sábios. Porque se não existisse todos esses judeus vivendo dentro de uma mesma sociedade, qual a utilidade da lei? Então, nós resolvemos as nossas demandas aonde? Então diz: e a lei da verdade foi dada a Deus, e a lei da verdade foi dada por Deus ao seu povo. Ao seu povo. Não é para o Alexandre de Moraes estar julgando as nossas demandas aqui. Do meu patrão Eliarro com o funcionário dele. Tem que ser resolvida aonde? Mesmo sendo uma lei lógica. Entendeu? É uma proibição. Um judeu não pode levar um outro a um tribunal comum. Ele tem que resolver a demanda dentro da transcendência da lei. Entendeu? Não podemos deixar que as coisas estagnem a ponto de que um juiz, de que não foi nas características de Itró, estabeleça homens tementes que aborreçam tirar vantagens e os estabeleçam como um juiz de 10, juízes de 50, de 100 e de 1000. E você vai jogar as coisas mais grandes, as demandas maiores. O tribunal, pessoal, foi a primeira instituição antes da revelação da lei. Você vê que a lei nunca vai mudar. Se a lei precisasse de mudança, vejam só, não foi isso que nós lemos, acabamos de ler aqui, nos 13 princípios. E Deus não dará outra lei, e nem nunca mudará por nenhuma outra. A lei é perfeita ou não? O Salmo 19 está errado ou ele está certo? Certo, porque a lei do Senhor é perfeita. É o que diz o Salmo 19. Refrigera a alma. E ela refrigera a alma. Ela dá sabedoria aos simples. Mais doce do que o mel, mais refinada do que o ouro puro. É a consideração da lei. E Moshe Ben Maimon, a maior das autoridades do judaísmo rabínico, diz: a lei de Deus foi dada a seu povo através do seu servo Moisés. Deus não mudará por nenhuma outra essa lei. E o que não é perfeito, então? Se a lei é perfeita, o que nós precisamos melhorar? Do que nós sentimos falta? Aí está na nossa midá. Restitua os nossos juízes. Se a lei é perfeita, no que nós precisamos melhorar? Nos nossos juízes. Nos nossos juízes que precisam melhorar. Restitua os nossos juízes como outrora e os nossos conselheiros como nos primeiros tempos. Isso quer dizer que Itró, ele foi muito preciso. Moshe, você precisa de homens
É homens, pessoal, não é inteligência artificial. É homens. Homens sujeitos às falhas, como Valmir, como esse jovem, como Shemuel, como Mihael. Homens. Quais atributos esses homens precisam? Temente. Temente a Deus. Honesto. Notório saber. E que não tire vantagem das coisas. Isso quer dizer que os tribunais não pode ser um balcão de negócios. Não pode ser um balcão de interesses. De quem? Dos juízes. Porque quando os tribunais se tornam balcões de negócios, quando os tribunais se tornam balcões de interesses, nós estamos na falência de toda uma sociedade. Você conhece uma nação pelos seus julgamentos. Você conhece uma nação pelos seus juízos. Na Paraxá, existe aqui uma proibição que diz assim, ao juiz. Vocês são juízes ou não? Somos ou não somos juízes? Juízes. Hã? E o que nós julgamos? Nós não somos juízes de direito. Não temos a formação na ordem. E não concursamos para ser juiz. É isso? É. Mas nós julgamos ou não julgamos, mesmo sem ter isso? Julgamos. Às vezes nós julgamos a nós mesmos, que é o correto. Quando não, nós julgamos os outros. É ou não é? É. Porque para nós Deus deu a distinção das coisas. Do certo e do errado. Do puro e do impuro. Do justo e do injusto. Agora, para eu ter essas distinções, eu tenho que ter as referências de Mishpatim. Mishpatim. Conhecimento e estudo da lei. Eu tenho estudo da lei, eu consigo julgar entre uma demanda e outra. Dentro da minha competência. Eu posso ser um juiz de 10. Eu posso ser um juiz de 50, de 100, de 1000. Os atributos é temer a Deus. O juiz que teme a Deus, o juiz judeu que teme a Deus. Ele profana o Shabat? Não. Ele come não kasher? Não. Então, são sinais de que você entende que aquele homem é temente a Deus. Ele tem temor a Deus. E se ele tem temor a Deus, então ele vai ser justo no seu julgamento. Temor, os céus. Não tira vantagem. Não tira vantagem. Ah, eu tive uma oportunidade de tirar um lucro aqui. Serve? Esse juiz serve para você? Vai rolar uma propina. Vai rolar um suborno. Serve para você? Não, não pode servir. Não foi as referências que Yitro deu para Moshe. Então os juízes precisam ter notório saber, honesto e temente dentro da sua competência. Aí nós teremos então que as nossas orações não é para a lei se renovar e nem se melhorar. As leis não mudam, as leis é a mesma. A lei é pura, a lei é kasher. Nós rezamos todos os dias, restitua os nossos juízes como outrora e os nossos conselheiros como nos primeiros tempos. Um juiz é proibido de favorecer um pobre porque ele na sua demanda porque ele é pobre. Tá certo isso? Não, eu vou ajudar ele porque ele já é pobre, ele já está ferrado. Ele cometeu esse delito aqui, mas se eu aplicar contra ele essa pena, eu vou deixá-lo ainda mais pobre. Então, eu vou absolver ele dessa. Tá certo? Errado. Os nossos tribunais hoje estão liberando pequenos delitos porque as pessoas são pobres. Estão permitindo as pessoas roubarem celular.
estão permitindo as pessoas entrarem nas lojas e pegarem produtos e colocarem na bolsa discriminadamente, e o segurança da loja não pode mais fazer nada, porque agora haverá uma abertura para delitos. Sabe o que é isso, pessoal? Isso é um declínio social. Isso é um caos social. Isso é um deboche da presença divina. Isso é um deboche da lei. Porque você está dando as prerrogativas para julgar. Para o crime, para a transgressão. E esse criminoso que roubou um celular, ele vai roubar a loja, a tua loja. Ele vai para um tribunal de audiência de custódia, ele vai ser liberado. Ele vai de novo, ele vai ser liberado. Ele vai de novo, ele vai ser liberado. O que ele vai roubar depois da terceira vez que ele foi liberado pela audiência de custódia? Ele vai começar a tirar vida, ele vai começar aumentando a sua criminalidade. Entenderam? A Torá proíbe, pessoal, um juiz de favorecer a demanda de um pobre por ele ser pobre. Se ele errou, ele tem que pagar conforme diz a lei, mesmo que ele seja pobre. E por isso que o fazendeiro, o comerciante, o empresário, ele precisa fazer de tzedaká. Por quê? Porque quando ele faz de tzedaká, ele também contribui com o equilíbrio social. Entendeu? Porque igual a um juiz corrupto é um piedoso que não faz de tzedaká. O que é a de tzedaká? A palavra de tzedaká é o quê? Justiça. É só um juiz que faz justiça? O fazendeiro faz justiça, o empresário faz justiça, o funcionário faz justiça, o enfermeiro faz justiça, o bombeiro faz justiça, porque é de tzedaká. Quando eu não faço de tzedaká, eu estou sendo injusto igual quem? Um juiz corrupto. Um juiz que favorece pequenos delitos. Você está entendendo? Quando eu não faço de tzedaká, eu estou contribuindo para o desequilíbrio social. Para a escravidão, para a prostituição, para o roubo, para a morte, para o homicídio. Eu estou aumentando a escala do crime. Então, eu não posso erguer a minha voz e falar assim, STF! Tá tudo certo com você? Você fez sua tzedaká? O que você fez de diferente do juiz corrupto? É o que a Torá está nos mandando. Então são leis óbvias, pessoal. E essas leis trazem equilíbrio. A escravidão é uma coisa que praticamente não existe mais no mundo ocidental. Em outros lugares ainda existem escravidão. Ainda existem campos de concentração. Ainda existem campos de serviços forçados. Na China, na Coreia do Norte e muitos outros lugares. No Brasil existe escravidão velada. Constantemente são encontrados cativeiros. Você acha que pode ter um cativeiro de serviço escravo na capital paulista? Pode. Na capital paranense? Pode. Nos interiores? Ainda mais. Então isso existe. Quando Shilomo, filho de Davi, ainda antes de Davi falecer, ele já era prometido como sucessor do reino de Davi, muito embora ele não tinha aprovação popular. Não era bem aceito. O seu irmão Adoniarro, ele era o favorito.
tinha um favoritismo a ponto de que eles estavam elegendo Adoniarro rei antes ainda de que Davi morresse. Agora, Shilomo não. Shilomo as pessoas não viam nele o que Davi estava enxergando. O que o próprio Deus definiu, Shilomo será o teu sucessor. Shilomo não inspirava as demandas, não inspirava as sociedades, não inspirava Joabe, os militares, não inspirava os comerciantes, não inspiravam o agronegócio, não inspirava os empresários, as pessoas não viam assim. Acontece que Davi o elegeu mesmo assim. Tornou o sucessor do reino. E o tornando sucessor do reino, Deus apareceu a Shilomo, ao rei Salomão, e perguntou: me peça e eu te darei a vida dos teus inimigos. Ele tinha inimigos ou não? Riqueza ou longevidade de vida. Shilomo disse: Senhor, me dê sabedoria, um coração sábio para saber como entrar e como sair diante do teu tão grande povo. Shilomo surpreendeu a Deus, que foi com 3 ofertas para ele. E Salomão não escolheu a nenhuma das 3. Salomão pediu uma coisa que não estava nas opções. Me dê sabedoria, Senhor. Me dê sabedoria. E o que Deus deu para ele? Deus diz assim: visto que você não me pediu fortuna, não me pediu longevidade de vida e a vida dos teus inimigos, eu também te darei isso. Como que Shilomo se tornou famoso? O que o tornou famoso? O que fez a rainha de Sabá se deslocar da Etiópia para ir conhecer o novo governo? A sua sabedoria. Mas o que o tornou conhecido? A riqueza. Quem mais? Quem mais se arrisca? Quando ele julgou a mulher que os seu seus julgamentos. Explodiu a sua sabedoria. Havia um impasse passando no Fantástico, no Jornal Nacional, estava passando em todos os canais, de 2 mães que lutavam pelo mesmo. E já passou por todas as instâncias, 1ª, 2ª, 3ª, e de repente aquilo foi parar para a decisão do rei. E o rei fez um julgamento que ele conseguiu desarmar uma sociedade que não confiava no seu governo. Ele conseguiu a popularidade que não tinha a partir dos seus julgamentos justos, sábios e honestos. Ele não só atraiu a confiança da sociedade israelita, mas como também ele atraiu observadores de fora. Nós estamos tendo aqui, num país, na nossa região, na América Latina, um pequeno país no Equador, ele está revolucionando o controle sobre o crime organizado. Está chamando a atenção. Quando as pessoas são roubadas, têm medo de sair de casa, sente-se insegura dentro da sua própria casa, o olhar de toda uma sociedade está voltado para onde? Para onde o crime não tem lugar. Falem bem ou falem mal, mas falem do tal do Bukele. A justiça, um país abençoado, ele é conhecido pelos seus tribunais, pela sua justiça. Não importa que você tenha leis justas, se os juízes forem corruptos. Entenderam? Então, nós precisamos rezar pela nossa comunidade, pelos nossos sábios, pelos nossos homens. Precisamos rezar pela comunidade judaica que tem as suas demandas.
Nós precisamos rezar pelos tribunais de todas as instâncias do nosso país. Pela nossa Suprema Corte, pelos nossos legisladores, porque no caso dos legisladores, nós temos que escolher legisladores que se pareçam com você. Então preste bem atenção. Num país em que as pessoas não pagam a luz que usa, ela faz um gato. Num país em que ela não paga, ela faz um esquema para não pagar a TV paga. A TV fechada, o canal fechado. Que ela frauda o consumo da água. Que ela pega uma carteira perdida com dinheiro e põe no bolso. Um país onde as pessoas, se vê uma carga tombada, ela rouba aquilo ali. Você pensa que ela vai escolher o que nas urnas? Ela vai escolher candidatos que se pareçam com elas. Porque essas atitudes refletem nas suas escolhas. O rabino favorito dela vai ser manco, cego, surdo. O vereador dela é meio honesto. O deputado dela é bacana, é carismático, é engraçadinho. O presidente, e assim sucessivamente, as nossas escolhas vão acompanhar isso. Se tombar uma carga de cerveja, de carne, que seja na rodovia, as pessoas, qual que é a reação dessas pessoas? Então, se nós somos desonestos, o que nós merecemos? Que juízes que nós merecemos? O que uma pessoa desonesta merece no tribunal? Na legislação? Na presidência? Entendeu? Então, os nossos representantes, ele reflete muito o que somos. Ele é um reflexo do que nós somos. Então, quando eu penso em reclamar do Congresso, da Suprema Corte, do presidente, eu tenho que pensar nas minhas atitudes, no meu comportamento, e mishpatim que regula isso. A forma como eu trato o meu vizinho, como eu trato os meus negócios, a preocupação que eu tenho com a segurança da empresa, onde as pessoas trabalham para mim, se ninguém vai se acidentar, se ninguém vai se machucar. Se eu não vou prejudicar o meu vizinho com aquilo que eu tenho que fazer dentro das minhas cercas. Então, mishpatim, ele vai refinando o nosso caráter. Você recebeu um troco a mais. Olha que bênção. Por que você pensa que quando o cara vai fazer um roubo, ele pede para quem? Para o diabo ajudar ele ou pede para Deus? Quem que você pensa que ele pede ajuda? O ladrão, quando decide, fala, eu vou pular esse muro, eu não sei se tem cachorro, não sei se o dono da casa está armado. Que Deus me abençoe, que eu tenho sorte. Entendeu, pessoal? São valores. É a visão que a pessoa tem do mundo. Ela não está pedindo para o diabo ajudar ela. Entendeu? E nesta paraxá diz, se o ladrão minando tua casa à noite e você o matar, não é culpado. Porque o princípio do ladrão, quando ele assume o risco de pular o teu muro, ele sabe que lá dentro daquele muro existe um potencial homem armado. E se eu vou ter que entrar ali, eu vou ter que estar preparado para matá-lo. E para depois roubar o que ele tem. Então, por isso que a Torá diz que se minando a tua casa à noite o homem for morto, você é inocente de ter matado ele, porque é o princípio da autodefesa. Entendeu? São os ajustes de mishpatim. São leis claras, são princípios. Qual é a defesa que você tem do seu muro para dentro? Recentemente, uma menina de 12 anos, de uma área rural,
O homem se aproximava, ela falou, pois não! E ele não parou. Ela foi lá, ela pegou um rifle, falou, por favor, não se aproxime, fica aí. E o homem foi aproximando. O que ela fez? Bam! O cara era um estrupador. Ela matou um estrupador que ignorou a sua advertência. E aí? Os nossos direitos humanos vamos defender quem? Então nós vamos legitimando os delitos, nós vamos autorizando, nós vamos liberando o que rouba o celular, o que rouba. Nós colocamos um agasalho e damos cafezinho para estrupador na audiência. Então nós temos que rezar muito pelo nosso país, mas de olhar para dentro de nós o que há de desonesto em mim. O que eu estou fazendo uso daquilo que não pertence a mim. Achei uma carteira com R$1.000 e tem o RG da pessoa. Eu entro no RG, ela tem Facebook, eu entro ali, eu acho o contato dela e falo, Valmir, o senhor não me conhece, mas eu te conheço. Eu achei uma carteira tua com teus documentos e R$1.000 dentro. O senhor faça favor de vir buscar no meu endereço. Isso é honesto? Isso é justo. O troco veio a mais, ó. Isso aqui não me pertence, isso aqui é teu. Vai lá e devolva. Tá usando a Sky Gato? Tira. Aquilo não é teu. Tá usando luz fraudada? Aquilo não é teu. Tá usando outra coisa que não te pertence? Começa a consertar a tua vida e você vai merecer o quê? Julgamentos justos. Suas coisas vão funcionar, os seus lucros, suas coisas vão tudo dar certo. Então o Mishpatim, ele não está ajustando os nossos juízes, os nossos conselheiros, os nossos legisladores, senão a nós mesmos. Então nós vamos, através de mandamentos lógicos e princípios, nós vamos nos parecendo... Você já viu Deus pegando carteira de que não pertence para ele e guardando o lucro que está dentro? Agora o cartão da aproximação, eu vou passar, vai que dá certo. Tinha um cartão de aproximação aqui dentro dessa carteira, que é do seu Valmir. E eu estava mesmo precisando comprar umas coisas. Eu vou ver se dá certo. Pã, deu certo. Entendeu? Você acha que Deus se parece com isso? Deus diz, façamos o homem à minha imagem e semelhança. Qual que é a imagem de Hashem? É a Torá. A imagem de Hashem é Mishpatim. É o cuidado com o funcionário, é o cuidado para não provocar acidente, é o cuidado com a honestidade, a escolha de homens honestos, homens justos. Então, todas as nossas escolhas, elas vão se ajustando com o nosso caráter. Quer consertar o Congresso, quer consertar o STF, quer consertar o Palácio do Planalto, começa onde? Comigo. Ajusta a tua vida. Ajusta a tua postura. Seja honesto, seja íntegro. Tenha valor. Tombou uma carga ali, vamos proteger aqui. Como que está a segurança do motorista? Está salvo. Então vamos proteger para ninguém violar essa carga que não é nossa. Mas está todo mundo levando. Deixa os outros levar. Eu não vou levar. Isso não é meu. Isso não pertence a mim. Isso é lógico para vocês? Pois foi entregue de forma transcendente. O próprio Deus entregou no Monte de Sinai. Pelo homem mais justo, pelo homem honesto. Quando Moshe Rabbeinu foi questionado por Korah, Korah vai usar os atributos do Sinai, dizendo, quem é você, Moshe e Aharon, para se sobrepor a esta congregação que é santa? E entre ela está Deus. Sabe o que Korah quis dizer? É que eu, Moshe, e toda essa comunidade, vimos e ouvimos Deus como você.
Quem que você pensa que é para estar sobre nós? Quando Moshe foi questionado por Korah, ele se colocou sobre um patamar e diz assim: de quem de vocês eu tomei vantagem? Uma capa, um asno ou um burro? Esse discurso também foi usado por Shemuel, Hanavi. É isso, pessoal, que cada legislador, cada juiz, cada presidente, cada executivo tem que falar no final do seu mandato. Ele tem que reunir toda a sua comunidade e falar de quem de vocês eu aceitei vantagem. Aceitei presente. Porque um juiz não é só ele receber propina, dinheiro, pix, dólar na cueca. É também ele ser elogiado. Ele receber presentes, receber vantagens. Não pode. É os ajustes que nós precisamos fazer em nós. Se nós fizermos esses ajustes, pessoal, estamos próximos da semelhança divina. E se nós estamos próximos da semelhança divina, então nós seremos um reflexo social, a começar da nossa família, na nossa comunidade, na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país. Esse é o efeito de Torá sobre uma sociedade. Esse é o perigo dos brasileiros estudarem Torá. Esse país se tornar rico, justo e honesto. É o perigo. Você já pensou se as pessoas nas igrejas, nas mesquitas estudarem Torá? Aí nós teremos deputados honestos, juízes honestos. Nós não teremos menos policiais. Teremos menos policiais, menos cadeia, mais trabalho, mais riqueza. A Haftará, que seria a de hoje e não a de Rosh Hodesh, trazida pelo profeta Isaías, que fala sobre o início do mês Adar. Adar, estamos entrando em Purim, que também é um mês de uma redenção, promovida por Esther e Mordecai. Eles nunca imaginaram de que eles seriam Mashirim também. Eles trariam a liberdade e salvariam a vida dos judeus da Pérsia. Então o mês de Adar é um mês de alegria para todos nós. É uma oportunidade, neste Shabat de Rosh Hodesh, nós elevarmos o nosso entusiasmo, elevarmos a nossa alegria, elevarmos a nossa expectativa. E é um mês de sorte para todos os? É um mês de sorte. Tá bom? Então, o Rosh Hodesh, a cabeça do mês também representa a redenção, oportunidades. Então, esse Shabat é um Shabat especial. Porque ele é Shabat, ele é Rosh Hodesh, e nós estamos iniciando o mês de Adar, né, em que vamos comemorar Purim. Então é muito oportuno nós elevarmos. Por isso que o profeta Eshayahu, ele diz o shiur do Juan Pablo nesta noite. O que o senhor falou sobre o shiur dessa noite? Sobre espiritualidade, não foi isso? Entusiasmada. Espiritualidade e entusiasmo. Foi sobre isso que ele falou. Sobre o Rosh Hodesh, sobre Adar, sobre Shabat. E a censura do profeta Isaías, ele questiona exatamente um espírito judaico cansado de ser judeu, cansado de ir para a sinagoga, cansado de rezar, cansado de... E o profeta Eshayahu diz assim: ei, pessoal, entusiasmo. Torne as suas orações cativantes. Use ela a seu favor, com entusiasmo, com alegria, com simra, com otimismo. É esse potencial que nós temos. Quer saber a vantagem que temos sobre os outros? O Shabat, por exemplo, quando Hashem fez o universo e trazendo o homem à existência, ele diz: e no sétimo dia parou e descansou de tudo o que criara e fizera. Então, se hoje um adventista guarda o sábado, não sendo judeu, ele tem permissão ou não? Tem. Qualquer outro tem permissão de guardar o Shabat, porque lá, na criação do universo, Deus estabeleceu um pacto, não só um pacto com toda a humanidade. Só que
A saída do Egito, como na criação, Deus se envolveu pessoalmente para a criação do universo. Foi ou não foi? Haja luz, e houve separação das águas, e houve separação das águas. Deus se envolveu pessoalmente na criação do universo. Qual é o outro evento em que Deus se ocupa pessoalmente? Qual é? A saída do Egito. A saída do Egito não foi por causa do universo, foi por causa de um povo. Depois da saída do Egito, Deus falou: vocês são o meu primogênito. Então, a nós, Deus diz, em memória da saída do Egito. Em memória da saída do Egito, porque Deus pessoalmente se ocupou da libertação judaica da escravidão. E é por isso, pessoal, que nós precisamos também nessa paraxá aprender a tratar um ger. O ger é o convertido, é o diferente. O ger não é para você fazer piadinha, para você fazer chacota, para você iludir, para você enganar. É isso que é para fazer com ger, com peregrino? Não. O peregrino é para você tratá-lo com dignidade. Aí você passou por um tribunal, você fez conversão, você tem uma sinagoga. Quando você vê uma pessoa nova ali, meia perdida ali na sinagoga, você fala: ah, chegou um ger. É uma oportunidade de você humilhar, tirar sarro, ou uma oportunidade de você cumprir uma mitzvah. Então prestem bem atenção. Tem muitos convertidos fazendo errado, pois tiram proveito para humilhar a pessoa. Para falar: ah, se você fosse judeu. Você não é judeu. Fique ali, vá para lá. Humilha, tira sarro, despreza, menospreza. Está errado. A Torá diz assim: porque escravo fostes no Egito. Então só nós, para entendermos o coração de um ger, de um peregrino, de um escravo, isso só pode fazer quem se coloca no lugar dos outros. Se você não se baixa para colocar no lugar dos outros, você não pode entender as pessoas e você está longe de se parecer com Deus. Longe. Entendeu? Então, são princípios, são mandamentos. E Rosh Chodesh, ele nos dá a oportunidade, junto com Mishpatim, de melhorar as nossas atitudes e também de aumentar as expectativas na redenção. E a redenção do mundo, pessoal, sabe de forma que ela acontece? Para cada judeu que se eleva. Cada judeu que se eleva, ele vai tornando o mundo melhor. Entendeu? Então, se eu pensar que o Shemuel tem que ser melhor do que foi sábado passado, eu estou melhorando o mundo. Se o Pablo, o Valmir, o Mirael e todos vocês pensarem assim, nós estamos alavancando a redenção. Então, Simra, otimismo e Mazal é o que nós temos nesse Rosh Chodesh, no mês de Adar, e que o santo bendito ele possa nos apreciar. Mas eu não posso encerrar esta paraxá sem antes considerar a Haftará que seria lida. Se não fosse Rosh Chodesh, seria a profeta Jeremias, Ermiarro. Ermiarro, na paraxá Mishpatim, ele é colocado dentro de uma cidade perversa. Não, a cidade não é perversa, me perdoem. Ele é colocado dentro de uma sociedade perversa. Alguém se arrisca a falar o lugar? Os escravos não eram liberados, a terra não era respeitada, as dívidas não eram perdoadas, a tzedaká não era feita. Alguém sabe? Alguém se arrisca? Leia Haftará. Porque o profeta Jeremias está falando não é contra o STF.
Ele não está falando contra a corrupção do Brasil ou de outros países. Jeremias está falando sobre uma corrupção judaica. Ele está falando sobre nós não respeitarmos Mishpatim. Jeremias é colocado numa sociedade judaica aonde Mishpatim não funcionou. Não é por causa da cidade, não porque faltou o templo. Eles tinham Torá, tinham rei, tinham a Torá, tinham o sumo sacerdote, tinham os sacerdotes, tinham os levitas, tinham as 12 tribos, tinham liberdade, tinham prosperidade, tinham fazenda, tinham negócios, tinha exército forte. E o que deu errado? Uma corrupção generalizada. Então, quando Jeremias chegou lá, ele encontrou Mishpatim tudo fora de ordem. Escravos não eram libertados, não eram atendidos, não tinham de tzedaká, não tinha perdão de dívida, não tinha empréstimo de dinheiro. Tudo fora do lugar. Entendeu? Jeremias não estava em Brasília, ele não estava em nenhum outro lugar que você pensa ser ruim. Ele estava onde? Estava dentro da nossa casa. Do lugar que nós chamamos de sagrado. Do lugar onde a presença divina se envergonhou. Hoje nós falamos que quando você quebra um copo, um prato, o carro quebra, o motor funde, o pneu fura, o que nós pensamos? Quando tudo dá errado. Fala, Deus não está contente comigo, né? Não estou legal. Quebrou um copo, pessoal. O carro quebrou, fundiu o motor do carro. Meu Deus do céu. O que eu teria que falar racionalmente? Baruch Hashem. Porque Deus escolheu Jerusalém para pôr nela o seu nome. Deus exigiu que os judeus justos construíssem sobre ela um templo, para que a sua presença fosse percebida. E quando aquela mesma sociedade deixou de cumprir as leis, ele tornou aquela cidade diferente do que os nomes o diziam. E aí, pessoal, Deus teve que fazer duas escolhas. Ou eu vou destruir o povo e preservar a cidade que tem o meu nome, ou eu vou destruir a cidade e preservar o povo que tem o meu nome. Às vezes o carro quebra porque era para você ser destruído. Às vezes o copo quebra, que é um sinal que aquilo era para ser contra você. Mas se aconteceu contra o copo, fundiu o carro do motor, aconteceu outras coisas ruins, são sinais. São sinais materiais que estão se chegando perto da sua integridade física, perto da tua família, perto dos teus filhos. Entendeu? Então, quando acontece uma coisa de ruim com o meu material, com o meu dinheiro, com a minha propriedade, com o meu negócio, eu tenho que falar, Baruch Hashem. Há alguma coisa errada que eu preciso perceber. Então, quando o templo foi destruído, é porque Deus teve que escolher. Eu vou destruir o povo ou eu vou destruir o templo? O que Deus escolheu? O templo. Então, quando nós temos perdas materiais, é porque Deus está nos poupando. Está tentando nos mostrar. E foi o que Jeremias fez. Jeremias falou, pessoal, está tudo fora aqui. Tudo sujo, tudo errado, tudo errado. Eu quero fazer com vocês uma aliança. Vamos ajustar isso. E eram coisas práticas. Lá no templo eles rezavam? Rezavam ou não? Faziam sacrifícios? Faziam sacrifícios. Estudavam a Torá? Estudavam a Torá. Tinham rabinos? Tinham rabinos. Tinha sacerdote? Tinha. Tinham levitas? Tinha música? Tinha dança? Tinha dinheiro? Tinha tudo. E Jeremias falou, olha pessoal, vamos consertar isso aqui. Desliga a Sky Gato, paga a energia, paga a água que você está usando, devolva o roubado, devolva o furto, devolva o que você pegou emprestado e não devolveu.
perdoe aquela dívida. Jeremias chegou para isso. Jeremias propôs nada mais e nada menos do que o que nós estamos estudando hoje. Sejam honestos. Sejam justos. Não foi nada mais do que isso. E às vezes, para ser justo, você tem prejuízo. É ou não é? Quando você está precisando do negócio e achou uma carteira com R$1.000, não é uma escolha difícil? Olha, faltando arroz, faltando mistura, eu estou com a luz para cortar e eu tive a sorte de achar a carteira do Valmir com 1.500. Mas olha que benção. E aí? Não, eu vou continuar com a minha pendenga e falar, Valmir, tua carteira, por favor. Entendeu? Então, quando nós precisamos ajustar as coisas, significa prejuízos materiais. Sabe? Você só nega o imposto. Você está ajudando quem? Sonegando. Você está ganhando, você acha que está ganhando, mas não está. Esses dias saiu, nesses dias não, já faz algum tempo, que o Grupo Silvio Santos é o conglomerado de empresas. Transportadora, banco, pá, televisão, Jiquiti, Baú, lojas e papapá, é um grupo de empresas. Ela estava entre as que maior contribuía com o imposto. Não tem alguma coisa de errado? Ela não é a maior empresa. E por que ela contribui mais do que as outras empresas que são maiores do que ela? Hã? Sabe por quê? Porque ele paga os impostos certinho, não sonega. Entendeu, pessoal? O que é meu, pessoal. O que é meu é sagrado, é importante. E o que não é meu, passa. Porque quando você segura o que não é teu, aquilo é maldição, é um atraso. É atraso. Atraso. Então Jeremias ele encontrou o negócio fora de ordem e tentou consertar. E não conseguindo, pessoal, Hashem teve que fazer a difícil escolha. Colocar no nosso próprio lugar para que dali aprendêssemos de novo. Tivéssemos a oportunidade de reconstruir a segunda comunidade. E agora, estando do nosso cativeiro, o que nós precisamos aprender? Estamos prontos para vivermos a terceira comunidade? Eu não era honesto no Brasil porque no Brasil é o país do carnaval, onde tudo não funciona. Tá certa essa frase? Não. O nosso desafio é ser honesto aqui. Aqui. Então vamos ajustando todo um modo de vida, no comércio, nos seus negócios. Na empresa, você trabalha para as pessoas, mas fica matando tempo, dando atestado, lesando. Não, pessoal, vamos dar exemplo. Vamos preencher os vazios. Chega no horário, se coloca à disposição. Se precisa que eu fique mais tarde, estou à sua disposição. Às vezes a pessoa quer pedir o shabat na empresa em que ela chega atrasado, ela não produz, ela leva atestado. E ela fala, se Deus me desse um sábado. Como? Essa paulada da paraxá de hoje, ela não é para os goim, ela é para os judeus. Então, numa empresa que você constrói uma relação em que o dono da empresa começa a te olhar igual um sócio. Sabe por quê? Porque você deu certo. Você chega no horário, você se preocupa com a empresa. Você não leva atestado. Você é honesto. O dono da empresa vê confiança. Você inspira o dono da tua empresa, então você é a coisa certa. Dali você vai merecer uma sociedade, vai merecer ser dono.
E aí você vai subindo na escalada da vida. Isso diz sobre nós. Bom, Purim, pessoal, alto nível, alegria, simra, e que nesse Shabat, com uma refeição festiva de peixe, de aves, de carne, de vinhos, de cervejas, de leituras e de risadas, vamos entrar no mês de Purim. Mês de Mazal. Mês de autoestima, de confiança. Que o santo bendito seja ele, abençoe nossa comunidade, abençoe os nossos judeus, e a partir daí o nosso país vai melhorar. É a partir desta comunidade, a partir da minha família, a partir da minha casa. Eu não posso reclamar para Deus de nada se minha vida estiver fora do lugar. Tá bom? Shabbat Shalom a você que nos acompanha de casa. Estaremos de volta a partir das 18 horas com o serviço de Arvit e Havidalah. Vamos para o Kiddush. Você vai fazer o Kiddush com vinho, com o pão da santificação, e à tarde nós estaremos de volta. Ajude a casa dos meninos, sim, exercendo com generosidade a sua tzedakah, a sua ajuda, o sócio mantenedor. Lembre, né, do compromisso assumido com esta casa e com todas as pessoas que dependem dos serviços que é promovido por ela. Aos nossos convidados, aos nossos amigos, agradecemos a presença, sentimos-nos honrados, né, com a presença de todos vocês e possamos fortalecer a unidade de Torá e os bons costumes. Shabbat Shalom, pessoal!